tudo, nós somos agradecidos ao Senhor, né? Aleluia. E hoje então a participação do círculo de oração, eu louvo a Deus aí pelo irmão Gevail, que está aí nessa obra aí, eu fico feliz, irmãos, quando vejo se esforçando em fazer, isso é muito maravilhoso, né? Glórias a Deus. Faltou muitos dos nossos irmãos, mas estamos num bom número e Jesus está aqui. E eu não estou falando isso para te emocionar, eu estou falando isso porque Ele disse, se tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estou no meio deles. Você já sentiu Ele aí, irmão? Já sentiu? Pastor, eu estou no culto assim, eu estou meio triste, eu não senti nada ainda. Vai dar tempo de você sentir. Aleluia. Capítulo 12 deste livro, o livro do Atos dos Apóstolos, a partir do verso, vamos desde o início, capítulo 12, verso 1. Nessa ocasião, Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, o irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu prendendo a Pedro, durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para um quadro quaterno de soldados. E Herodes pretendia submetê-lo a um julgamento público depois da Páscoa. Então, Pedro ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, tocou do lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. E então as algemas caíram dos punhos de Pedro, e o anjo lhe disse, vista-se, calce as sandálias, e Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo, ponha a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão ou um sonho. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que estava para a cidade. E este portão abriu-se por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse, agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que pretendia, de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele dirigiu-se à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se reunia e estavam orando. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode, ou uma menina, atendeu. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou, Pedro está na porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe, deve ser o seu anjo. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta, viram e ficaram perplexos. Amém? Tome o seu lugar. Uma leitura um pouco extensa, mas isso já vai nos dando aí o entendimento sobre esse texto que é tão maravilhoso. Meus irmãos, nessa noite tão especial, tão maravilhosa, que o Senhor nos deu, eu gostaria de falar um pouquinho, visto que hoje estamos aqui com esse departamento de oração, de edificação, e nós gostaríamos de falar um pouquinho sobre o poder da oração. E quando nós olhamos para a Bíblia, são inúmeras as histórias, são inúmeros os acontecidos que Deus fez através da oração. Poderíamos citá-los desde, eu estava aqui sentado e lembrando a oração de Josué, que fez o sol parar.
estava olhando o profeta Elias, que fez uma oração e literalmente desceu fogo do céu. O porquê não dizer um homem que orava, como Daniel, que por algumas vezes o mundo parou, circunstâncias naturais e sobrenaturais aconteceram pelo poder da oração. Então nós entendemos, irmãos, que a oração é a ferramenta que Deus confiou aos seus filhos, ao seu povo, para mover o mundo espiritual. E quando eu falo de mover o mundo espiritual, eu acredito que você já foi beneficiado por alguma coisa que Deus fez através da oração. Se fôssemos pedir, eu sei que muita gente diria, eu já recebi um milagre através da oração. Eu já fui alcançado por uma bênção através da oração. Note, irmãos, que a Bíblia, Isaías 38, vai mostrar que um próprio rei, que tinha uma sentença que ia morrer, ele tinha uma enfermidade, e Deus mandou dizer para ele, tu vai morrer, teu tempo acabou. Mas o poder da oração desse rapaz, desse rei, moveu a sentença de Deus, e Deus deu mais 15 anos de vida para ele. O que eu quero que você compreenda é que a oração, ela tem poder de mudar coisas na terra, e a oração tem poder de mudar sentenças que Deus já deu a favor de alguém. Então, meus queridos, quando eu olho para isso, eu fico pensando, por que há uma dificuldade em orarmos? Quanta gente está precisando de uma bênção que se eu fosse, eu sou um, levantando a mão. Eu não vou te constranger, mas quantos precisam de uma bênção, de uma vitória? Irmãos, eu acho que todos nós levantávamos, alguns levantavam até as duas mãos, se pudesse, levantavam os pés também, de tanta vitória, tanta bênção que a gente está precisando. Mas e por que muitos não oram? Eu sei que aqui tem pessoas que trabalham, têm suas dificuldades de estar aqui, mas pensa num culto gostoso, irmãos, que Deus está nos dando, é o culto de oração nosso na terça-feira. Parece que a criançada fugiu do nosso culto de terça-feira, estamos lá orando. Irmãos, Deus, terça passada, acho que foi, estava um ambiente maravilhoso, né, irmão? Na oração aqui, irmãos, coisa gostosa. E aí eu fico olhando, se eu quero fazer alguma coisa para Deus, eu preciso orar, porque quem não ora é vazio. Pode até treinar, ler, estudar, praticar até as palavras. Hoje os pregadores têm jargões para emocionar o povo. Não adianta, irmãos, é só uma coisa vazia. É só um eco. A oração ainda faz a diferença. Ah, mas pastor, eu preciso de salvação, de transformação lá na minha casa. E por que não ora? Como eu digo, eu sei, irmãos, que tem pessoas que não podem estar aqui devido ao trabalho, devido ao compromisso. Mas você que pode, irmãos, deveria ser o culto que você não ia faltar. Pastor, eu não participo do grupo. Não tem problema, pode terminar e ir para casa. Agora, o que você não pode faltar é na oração. Porque a oração é que você vai conversar com Deus. Ou será que nós somos aquele que só lembramos de orar quando precisamos? Deixa eu contar uma história para você aqui. Nem sabe, eu nem vou terminar minha mensagem aqui. Mas tinha um rapaz que só ligava para um amigo quando precisava de alguma coisa emprestada. E isso ficou rotina. Precisava de uns trocados, ligava para o amigo. Chegou um período que o amigo olhava o número dele assim, eu não vou nem atender, só se lembra de mim quando quer alguma coisa emprestada. Isso aqui é uma história. Se for real ou não, eu não sei. Mas será que a gente não está parecendo com esse amigo? Que a gente quer orar quando precisa? A luta, o negócio está feio, aí eu vou orar. Meu irmão, mantenha a comunhão com o amigo antes. Mantenha a comunhão com ele. Pastor, o senhor não sabe lá em casa. Meu irmão, eu não quero constranger ninguém, mas eu sei. Aleluia. Se a gente não consegue chegar aqui, dobrar o joelho e orar um pouquinho, será que a gente ora em casa? Tem tempo para estar aqui numa terça-feira de oração e não vem, será que ora em casa? Mas aí, irmãos, quando o negócio aperta, ó amigo, a Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim. É o amigo que só se lembra de Deus quando está em prova. Quem sabe não era isso que você queria ouvir nessa noite, mas é o que Deus quer que você ouça. Agora vamos para o texto. O mundo espiritual vai se mover. A Bíblia vai dizer que Herodes
está com uma perseguição travada contra a igreja. Ele pega o apóstolo Tiago e mata. Isso agradou o povo judeu, que era o inimigo do evangelho de Cristo. E ele agora, nessa perseguição que ele está fazendo, ele decide prender Pedro. E o propósito era, depois da festa, levar a julgamento e matá-lo. Porque eram as lideranças da igreja. E o pensamento de Herodes era esse, é o pensamento de um grande pensador: se cortar a cabeça. Só que aqui eu começo a olhar, meus irmãos, que essa igreja, que está lá na casa da irmã Maria, o texto diz, lá na casa da irmã Maria, eles estão reunidos. A sentença é essa: Pedro morre depois da festa. E quem deu essa sentença era o homem mais poderoso daquele lugar. Era o senhor Herodes, o governador daquela província. Então ele tinha poder de escrever e dar sentença. Só que quando eu começo a olhar para a palavra de Deus, Herodes não sabia que mesmo que as lideranças fossem presas e o propósito era matá-los, o dono da igreja tinha ensinado eles que eles têm uma ferramenta que pode mover o mundo natural e o mundo espiritual. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu acho tão interessante, é porque Pedro está preso. A sentença é essa: passou a festa, ele vai morrer. E nós acabamos com a liderança deles. Inúmeras vezes a igreja, a Assembleia de Deus, passou por isso, pessoas perseguindo e perseguindo, tentando matá-la. E por que ela sobreviveu? Porque sempre teve pessoas que aprenderam com esta igreja, lá na casa da irmã Maria. Tem luta, tem batalhas, mas a gente está em oração. Irmão, eu olho para isso aqui, no versículo de número 5, Pedro está preso, mas a igreja está fazendo contínua, a minha tradução diz, intensamente oravam a Deus. É propósito. A gente fez um propósito, a gente vai para a oração, e o que a gente quer de resposta é ver Pedro livre da prisão. Meu irmão, se você ler esse texto e não parar para pensar na grandeza, parece ser tão simples. Parece ser só mais um acontecido, mas não. A maior autoridade prendeu aquele homem, colocou na prisão e já deu uma sentença, vai ser julgado, e assim como Tiago foi, esse também vai morrer. Mas a Bíblia nos mostra que eles foram para a oração. E onde Pedro foi guardado, para quem é leitor estudioso, vai entender que ele foi colocado numa prisão de segurança máxima, a prisão de Antônia. Quem lê sobre ela, ninguém escapava de lá, irmãos. E Herodes, que era meio desconfiado com os crentes da época, e eu faço uma analogia aqui mais claro com a exegese bíblica, porque eu digo isso, colocou Pedro na prisão e colocou 2 soldados para o lado de dentro da cela, junto com ele, e 2 soldados para o lado de fora, numa prisão de segurança máxima. O homem está preso, mãos e pés, 2 soldados do lado de dentro e 2 do lado de fora. E aí eu começo a pensar, irmãos, o que esse homem pensou? Pedro era um simples pescador, precisa dessa segurança toda? Eu não vejo outra explicação. Herodes pensando, ele andava com Jesus. Oh glória! Ele andava com Jesus. O Jesus que ele prega, que ele está disposto a morrer pela causa, a gente matou, o sepultaram, mas no 3º dia ele moveu a pedra e ressuscitou. Se ele andava com Jesus, vai que esse homem também tem um negócio diferente. Meu irmão, quem anda com Jesus, aleluia. Aí eu olho para a Bíblia Sagrada e Herodes fez isso. Só que nem isso, irmãos, nem isso vai conseguir parar os planos de Deus. Herodes, ele tipifica Satanás aqui. E ele fez um cerco ao redor de Pedro e decretou, é o fim. Só que o que ele não sabia, que quando tem um povo que ora, eu nem vou dizer um povo, mas quando tem um justo orando,
Tiago vai dizer sobre isso. A oração de um justo tem os seus efeitos. Você já viu que no mundo lá fora, a expressão é a seguinte: uma andorinha só não faz verão, então se não tiver um grupo comigo, não vai acontecer. No mundo natural, uma andorinha só não faz verão. Mas no mundo espiritual, a qual nós estamos inseridos, um crente de oração pode mover uma casa, um bairro, uma cidade e até uma nação. Pastor, isso já aconteceu. Meu irmão, se você lê a história dos heróis da fé, você fica abismado. Eu não vou começar a falar aqui, senão eu vou. Mas uma coisa que eu me lembro, John Knox, quando ele saiu da sua pátria, por pregar o evangelho, ficou fora da sua pátria um tempo, o país onde ele estava habitando, levantou guerra contra o seu país de origem, e perguntaram para a rainha da Inglaterra: a senhora está com medo do exército inimigo? Ela disse: o meu medo não é do exército inimigo. O meu medo é de John Knox, que está lá, aquele homem que ora. E quando ele ora, coisas acontecem. Meu irmão, eu não estou falando de coisa muito... Não, eu estou falando de coisa do século atrás. Pessoas que moveram o mundo pelo poder da oração. Aleluia. Quando eu volto para esse texto, Herodes deu a sentença, é o fim. Só que a igreja está orando. E quando a igreja está orando, e note que isso aqui não é gente que vai orar porque está interessado, não. É gente que tem propósito, contínua oração. Eu não sei se era toda a igreja ou se era um grupo, levanta uns, outros se ajoelham e vamos orar. Mas era contínua oração. E eles estão orando. Oração tem que ter propósito, porque aqui eles estão orando: Senhor, liberta Pedro da prisão. Senhor, tira ele de lá. E Pedro está na prisão, guardado, preso, como eu já falei para você, bem protegido, segurança máxima. E isso tudo não vai impedir do que Deus tem para fazer na vida desse homem. Irmãos, a gente olha para a circunstância do momento e a gente começa a dizer assim: meu Deus, como é impossível. Meu Deus, como tem tanta gente melhor do que eu, será que vai aparecer uma oportunidade para mim? Meu irmão, se você é um crente que ora, e você está se doando, fazendo a sua parte, porque Deus não vai fazer a parte de ninguém. A tua parte é com você. Ah, pastor, mas o meu sonho é chegar lá. O que você está fazendo por esse sonho? O impossível é com Deus, mas o possível é com você. Aí, estão orando, Pedro na prisão, e a oração deles começa a mover o céu. A oração deles começa a mover o sobrenatural. E eles não são super crentes. Eles não são pessoas, irmãos, diferentes da gente, de carne e osso, com falhas, com dificuldades, não, eles são pessoas igual a gente. Serviam o mesmo Jesus que a gente serve. Só que há um propósito, a gente está orando, e orando a gente vai conseguir. Orando a gente vai vencer. E agora eu começo a olhar. Eles estão orando aqui, lá naquela casa da irmã Maria. O céu começa a se mover em direção àquele lugar. Irmão, eu acho tão lindo isso aqui. Eu vou falando e vem me vendo coisa que eu nem cheguei no que eu quero falar. Mas enfim, vamos até onde Deus quiser. Note, irmãos, a igreja orando aqui e dizendo: Senhor, a gente está precisando que o Senhor faça um milagre lá. A sua mão precisa agir lá, Senhor. A gente está aqui orando, Senhor. É lá, Senhor. E eles não estão nem vendo nada, mas eles estão orando e o céu está se movimentando. O céu vai se abrir. E o céu vai se abrir, irmão, na direção certa. Deus não precisa, irmão, de achar um meio termo. Não. Eles estão orando aqui, Deus sabe aonde está o problema. Oh, glória, deixa eu liberar uma palavra de Deus para alguém que está me ouvindo. Eles estão orando na igreja, mas o problema está lá. Só que Deus está vendo eles orar na igreja, mas Deus vai em direção aonde está o problema. Quem sabe alguém veio para este culto nessa noite e diz: pastor, eu trouxe um problema nessa noite, já apresentei a ti. Enquanto você está apresentando aqui, pega aí se você crê, porque é palavra de Deus, e palavra de Deus é profecia. Enquanto você está aqui dizendo: Senhor, é lá, Senhor, é por Ele, Senhor, é Ele que precisa, é naquela causa, Senhor. Deus não vai errar o endereço. Deus não vai errar o endereço.
Aleluia. Meu irmão, tem gente que perde esse privilégio, essa ferramenta que Deus deu de você clamar, de você orar. Pense só, na terra, acabou. Na terra por Pedro, quem falou foi o excelentíssimo Herodes, já era. O homem tem poder de matar, o homem tem poder de prender. Só que ele não sabia. O Pedro era um simples pescador. Mas quem cuidava do Pedro está acima da autoridade de Herodes. Oh glória, oh aleluia. Quem sabe eu estou pregando para alguém nessa noite e diz assim: olha, a minha situação, pastor, eu não tenho ninguém para me ajudar. Para com isso. Você tem um Deus que está acima dos recursos humanos, está acima daquela palavra maldita, está acima daquele que disse que é impossível. Você tem um Deus. Estão orando, o céu começa a se mover. Quando o céu se move, é com direção certa. Lá na prisão de Antônia. O anjo do Senhor está descendo ali. Eu acredito que aqui é uma teofania do próprio Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus que está descendo ali naquele lugar. E quando ele desce naquele lugar, irmãos, ele encontra o quê? O Pedro adormecido, dormindo. Parece que está tudo bem. E eu fico pensando, é possível dormir sabendo que tem alguém amolando o facão para cortar sua cabeça amanhã? É possível você dormir com uma notícia dessa? Ou amanhã bem cedinho, glória. Com muita educação, amanhã bem cedinho o Herodes vai mandar um soldado aqui te buscar para cortar o seu pescoço. E o Pedro com tudo isso está dormindo. Eu já li algumas vezes esse texto. Eu só consegui achar um respaldo, irmãos. Que Pedro estava sobre uma promessa de Jesus. E se você ler lá o Evangelho de João no último capítulo, lá na pesca, você vai ver que Jesus disse: quando este envelhecer, outro lhe cingirá. Jesus está dizendo: ô Pedro, é só o começo do ministério. Você tem uma promessa, teus cabelos vão branquear, você fazendo a minha obra. Você vai ficar velhinho a ponto de alguém vai ter que cingir você, alguém vai ter que ajudar você a se vestir. Pedro, irmãos, que confia no seu Senhor, ouviu, tudo que ele falou até hoje, ele cumpriu. Se ele falou isso a meu respeito, eu acredito. Quem sabe tinha soldado, outros presos cogitando: ô Pedro, você sabe o que estão dizendo por aí? O Herodes já colocou uma sentença sobre a tua vida. A sentença é essa: você vai morrer. Só que o Deus que traz resposta de oração é especialista. Pega essa aí. É especialista em reverter sentenças que o homem deu. Oh glória. Quem sabe alguém veio para esse culto exatamente por causa de uma sentença. Disseram para mim que é isso, disseram que o meu casamento não tem jeito, estão dizendo que a minha vida é assim. Para mim, o médico já disse que não tem mais cura. Deixa eu dizer para você, se eu estou falando com gente que ainda acredita no poder da oração, meu Deus ainda muda a sentença. Mas quem disse é o especialista não sei o que. Pode ser o especialista que for, meu irmão. Acredite uma coisa, ainda está no poder dele, na mão dele, a autoridade no céu e na terra. Vá para casa hoje, pastor, lá na minha casa o negócio está pegando fogo, parece que passou um terremoto lá e arrancou tudo do lugar, e o senhor quer que eu durma tranquilo? Olha o Pedro, estou debaixo de uma promessa. Ô Pedro, vamos cortar tua cabeça amanhã, vou dormir tranquilo. Essa segurança, irmãos, é só Jesus que dá. Quando você vê o Salmo de número 4, que é um salmo muito lindo para quem vai dormir: em paz me deito e adormeço e pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que salmo lindo, irmão. Que salmo maravilhoso para você dormir, para toda angústia ir embora.
Sabe quando foi escrito esses salmos? Quando Davi estava no meio do deserto e o Absalão estava com um exército inteiro atrás dele procurando para matá-lo. Aí ele escreve esse salmo, no meio do deserto, quem sabe olhando só para as estrelas e dizendo: em paz me deito, eu vou dormir, eu vou pegar no sono, eu vou descansar, porque o Senhor me dá esta segurança. O meu Deus tem esse tipo de segurança para a gente. Aleluia. Oh Pedro, dorme Pedro, aleluia. Irmão, eu quero fazer aqui um pensamento meu. Como pregador, eu tenho direito. Eu imagino que o Pedro estava lá assim, todo mundo dizendo assim: o Herodes vai te matar, o Herodes vai mandar um pessoal te buscar aí. E o Pedro dorme e sonha, quem sabe sonha com um dia de pescaria, pegando muito peixe, aleluia. Enquanto o diabo está fazendo planos a respeito de alguém, dizendo: vai morrer, não passa dessa, da pandemia não vai escapar. E lá no meio da pandemia, quem sabe você até foi para o hospital, mas eu dizendo: eu ainda tenho plano, eu ainda tenho plano, eu ainda tenho plano. E você lá, meu irmão, quem sabe em dias difíceis, dorme e sonha com dias de bênção na tua vida. Oh glória. Meu irmão, se a gente entender quem é o nosso Deus, e se a gente for pessoas que ora a Deus do céu, Salmos de número 139, irmãos, está escrito lá assim, ó. Tem gente que pensa assim: o fulano morreu antes da hora. Não. Quem anda com Deus, irmãos, só vai na hora de Deus. Eu não digo aquele que está lá fora, porque ele procura. Então ele pode apressar o processo. Mas o Salmo 139 vai dizer o seguinte: que os nossos dias estão escritos por Deus. Está lá no Salmo 139, eu só não lembro o verso agora, mas é o Salmo de número 139. Os nossos dias foram escritos por Deus. Ele nos conhecia quando a gente ainda era embrião. Sabe o que é isso, irmão? Ninguém, medicina alguma, tem poder de saber alguém antes dele ser formado e gerado. Mas o Deus que eu prego para você nessa noite, Ele te conhecia lá. E não só conhecia, como escreveu os teus dias. Irmão, pense no negócio disso aqui agora. Ali o camarada vivendo um dia de luta, meio desanimado, triste, dizendo: eu não aguento mais, eu não aguento. E Deus dizendo assim: calma Pedro, aguenta só mais um pouquinho, porque eu já escrevi o final da história, aleluia. Você está vendo hoje o dia tenebroso, o dia escuro, mas Deus já sabe o dia da tua bênção bater na tua porta. E deixa eu dizer uma coisa para te consolar. Você já viu que você pode estar vivendo o momento mais tenebroso, mais escuro da tua história? Mas lembre que quando a noite chega no momento mais escuro dela, é porque logo vai raiar um novo dia. Oh glória, eu estou pregando para um povo inteligente aqui, irmãos. Pastor, é o momento mais difícil que eu estou vivendo. Aguenta firme Pedro, dorme em paz, porque já está chegando um novo dia. A minha Bíblia diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria de Deus vai chegar. A alegria de Deus vai chegar. Oh glória, aleluia. Eu estou sentindo graça, irmão, nessa palavra. Está lá e o Senhor, note, irmãos, a irmã, quem sabe a irmã Mariazinha lá orando, nem falava direito as suas palavras, toda atrapalhada. E Deus dizendo: olha lá quem está orando. Estão orando, não dá, vou descer. A Bíblia diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Sabe o que é isso? Sujeito a falhas. E você vê, um dia o Elias animado, irmão. Para mim, Elias era um profeta parecido com um dragão, que chegava perto do homem, faísca de fogo, irmão, o homem do fogo. Mas de repente, está lá debaixo de uma árvore: Senhor, eu não aguento mais, tira a minha vida. Aleluia. Só que quando Elias, irmão, está desanimado, pensando que vai morrer, Deus manda para ele: come pão. Eita glória. Porque não é fogo que te fortalece, meu irmão. Pode ser o profeta do fogo, mas é o pão que te dá força para caminhar. Come pão, Elias. Come pão e bebe água, porque o pão vai te dar força. E este pão que ele comeu, irmão, não encontra na padaria. Porque eu nunca vi alguém comer um pão, ô Matusalém, comer um pão e andar 40 dias e 40 noites. Irmão, se você for comprar um pão ali na padaria do Igor, ali você come de manhã,
de tarde você já está com fome de novo. Só que esse pão não é encontrado na terra, irmãos. Esse pão é Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia! Oh glória, come Elias. Aí o Elias está todo dengoso, parecendo uns crentes que eu conheço por aí. Eu vou desistir, eu vou parar. E Deus dizendo, come pão. O Elias não quis. O anjo foi lá, eu imagino a segunda vez, presbiterano, o anjo mandando um safranel nele. Levanta, rapaz, come pão. Porque longa é a tua caminhada. O homem que está pensando em morrer, irmão, Deus está dizendo, ei, longa é a tua caminhada. Oh glória, oh aleluia. E note, irmãos, como Deus faz um paradoxo, irmãos, que nos quebra e nos ensina que Ele é Deus. O homem que mais queria morrer, que passou quase 2 capítulos, dizendo, Senhor, eu quero morrer, eu não aguento mais. Senhor, eu sou o coitadinho da turma. Não provou a morte. Está na Bíblia. Aleluia. Elias, vai morrer que você quer? Eu vou te mostrar, Elias, você não morre. Eu te levo vivo para o céu. Oh glória. Meu irmão, meu Deus é poderoso demais. Vamos terminar isso aqui, né? Oh glória. Oh aleluia. Aí está lá. O meu Deus que não faz serviço pela metade. Ó, lá na prisão de Antônio. Segurança máxima. Eu não sei o que aconteceu, mas os soldados não viram. O Senhor foi lá e acordou Pedro. Olha o sono do homem, irmão. O Senhor desceu na prisão, libertou ele daquelas algemas e teve que acordá-lo. Tocou ele ainda do seu lado. Acorda, Pedro. E o que eu acho lindo aqui, irmãos, é que Deus acorda Pedro, o anjo do Senhor acorda Pedro, e ainda diz para ele o seguinte: pega a tua sandália, pega o teu cinto e pega a tua capa, porque aquilo que é teu não vai ficar nada para Herodes tomar, dizendo assim, ele tinha e não tem mais. Não, você vai sair daqui com tudo aquilo que é teu. Aleluia. Por que isso? Porque Pedro, você ainda vai andar muito com essa sandália. Pedro, esse cinto vai ser muito importante para a tua honra ainda por onde você vai passar. Pedro, e essa capa? Essa capa é a tua identidade. Herodes disse assim, eu vou parar com ele, eu vou arrancar tudo que ele tem, vou arrancar a honra, vou arrancar a sua sandália, vou arrancar a sua capa, a sua túnica, mas Deus está dizendo, ei, eles podem por um período de tempo até segurar, mas ninguém segura para sempre aquilo que é de Deus, aquilo que Deus tem plano, aquilo que Deus tem propósito. Meu irmão, e quando eu vejo o Senhor dizendo assim, pega isso, porque você ainda vai usar isso, pega a tua capa, aleluia. E quem sabe o Senhor está falando para alguém nessa noite, pega aquilo que Deus te deu, porque você ainda vai usá-lo. Pega, aleluia, oh glória, oh Espírito Santo, deixa eu ser profeta de Deus aqui nessa noite, irmãos. Eu estou sentindo graça. Pega aquela Bíblia que está cheia de pó e volta a ler, porque você vai usar ela muito ainda. Aquele paletó que você não quer mais usar, pega ele, dá um jeito, passa um negócio nele, passa ele, deixa ele cheirosinho, porque você vai usar ele de novo. Oh glória! Sabe aqueles playback que você já nem usava mais? Deus está dizendo, tira ele de lá, porque você ainda vai usá-lo. Aleluia! Oh glória! Oh glória, meu irmão, o Senhor não vai deixar coisa pela metade. Ficou para trás, eu não posso mais. Não, nós ouvimos aqui, irmãos, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Sabe o que isso significa? Não está falando em grandeza de formosura, está falando que na primeira era bela, era bonita, mas foi homens que fizeram. A segunda era bela, era bonita, mas Jesus entrou nela. Então a glória da segunda casa está aqui, Jesus está aqui no nosso meio. Oh aleluia, oh aleluia, oh glória. Pega aí, Pedro, está no texto, pega tudo que é teu aí e segue. Irmãos, aqui eu vejo um negócio muito lindo. Portões de ferros, o texto diz, portas de ferro. Diante da presença do Senhor, não precisou nenhuma palavra. O texto vai dizer, hoje é moderno você chegar em um lugar e as portas se abrir. Lá era de ferro, protegida, muito bem fechada. Jesus, o anjo na frente, representando a pessoa do Senhor, uma teofania, e o Pedro atrás.
porta de ferro, ninguém passa. Ele não precisou nem falar uma palavra. Porque aquilo que era usado como maior força, como maior proteção, diante de um servo que anda com Jesus, só a presença dele já abre porta. Aleluia. Só a presença dele já faz toda a diferença. O texto não vai mostrar Jesus dizendo assim, o anjo dizendo, abra a porta aqui, ou pegando, não. Você vai ver que na presença dele a porta de ferro se abriu. Deixa eu dizer para você, irmãos, que andar com Jesus é tirar a onda do diabo. Aleluia! Por que eu digo isso? Porque aquilo que o homem sonhou, preparou, se esforçou para construir, e ele diz assim, isso aqui ninguém abre. Aí o Pedro, um mero pescador, simples, lá da roça, oh glória, mas agora aceitou o chamado de Jesus, andando com Jesus. Não tem porta fechada para quem anda com Ele. Não tem porta fechada para quem anda nas pisadas dEle. Então por que você está nesse culto, nessa noite triste e desanimado por causa do problema que te espera lá na tua casa? Por que você está de cabisbaixo por causa do que está precisando de uma solução? Se você está andando com Ele, deixa Ele na frente, aleluia. Deixa Ele na frente, aleluia, oh glória. A Bíblia vai dizermos que as portas se abriram e ó Pedro, quando ele anda um certo espaço, o anjo foi embora. E o Pedro disse, não era uma visão. Eu pensei que era um sonho, mas era real. Mas aqui, irmãos, Pedro está vindo no sobrenatural. E Deus quer mostrar para a gente algo tão tremendo nesse texto. Agora o Pedro vai aonde? Olha só aqui, irmão Pedro. Quem é que está orando por mim? Lá na igrejinha, lá na igreja do Bater, na terça-feira. Tem uns irmãos que estão orando lá pelo Pedro. Deus libertou, Deus fez o extraordinário. Eu tenho um testemunho lindo para contar, de portas de ferro sendo abertas, o anjo descendo, me libertando da prisão. Onde é que ele vai? Vou lá na igreja do Bateias. Estou parafraseando aqui, você está entendendo o que eu estou pregando. É gratidão, porque tem gente que esquece de ser grato, irmãos. Se foi esse povo que orou por você, é esse povo que vai ouvir o teu testemunho, é esse povo que vai ver a bênção na tua vida. Aí quando ele chega lá, irmão, eu imagino Pedro ali, irmãos, cheio de poder, cheio da unção. Mas quando ele chega, o texto que eu fiz leitura, onde eu encerrei a leitura, vai dizer que ele está batendo numa porta de uma casa. E nem é na porta, é sobre um alpendre. Ou seja, é aquele portão de madeira que está lá no pátio. E aí eu fico olhando, um homem que acaba de ver uma porta de ferro se abrir, está diante de uma porta de madeira, batendo para que alguém abra. Que Deus tremendo é esse, irmãos? Ele está mostrando para a gente que sob a presença dEle, até aquilo que é mais poderoso se torna simples e tem que abrir. Mas a partir do momento que é só o Pedro, eu vou precisar que alguém me ajude. Aleluia. Tem muita gente por aí, irmão, no mundo espiritual pensando que é o Senhor. Pensando que Ele é o que faz, o que causa. Se eu largar a companhia dEle, irmãos, eu sou mais um batendo na porta e dizendo, alguém ajuda, alguém abre a porta para mim. Por isso, entre qualquer companhia melhor que possa existir nessa terra, a melhor companhia ainda é a de Jesus. Mas aqui eu já vou fechar aqui, irmão, para nós encerrarmos. O que eu acho interessante aqui é que Pedro está ali batendo na porta. Pedro é a resposta de um pedido de oração. Pedro é a consequência de um pedido que foi feito e agora aconteceu. Só que quando aquela menina chamada Rode olhou lá pela porta e disse, ô irmãos, ô dirigente do ciclo de oração, que nem veio hoje, ô glória, está ali, né, cuidando do aniversário da netinha. Ô dirigente do ciclo de oração, Pedro está ali fora, vocês estão orando com propósito? É com propósito que vocês estão orando? O propósito qual é? É libertar Pedro? Está aí na porta. Para com isso, menina. Não pode ser. Não é ele.
Mas por que não é? Você não está orando para que isso aconteça? Ou será que vocês estão orando só para, Senhor, a gente está orando? Não. Você está orando para um Deus vivo. Você está orando para um Deus que ouve as suas orações. E a menina diz, é ele que está aí. Não, não pode ser, é o anjo. Porque esse negócio de ter um anjo ao lado de cada pessoa é uma cultura de lá, né? É a cultura do povo judeu. É o anjo dele. E a menina insiste, Pedro está aí na porta. E note, irmão, para que Pedro volte a estar na comunhão, alguém tem que abrir a porta. Para Pedro estar junto com os irmãos, alguém precisa abrir a porta. Mas para que eles possam ver a bênção deles, perto deles, para eles tomar posse da bênção, não basta só orar, basta ter fé. E isso aqui, o passo de fé é o quê? Se a vitória está batendo na sua porta, abre a porta e diz, eu recebo, eu tomo posse, eu estou aqui, Senhor, eu creio, aleluia. E aí Pedro entrou e houve aquela festa espiritual. O que eu quero dizer para você, muitas das vezes, a gente ora. Muitas das vezes a gente está ali orando, e orando, e orando, e Deus do céu dizendo, já preparei a tua vitória. Já estou entregando aquilo que você está pedindo. Mas a gente continua ali insistindo, e a gente não tem fé o suficiente, irmãos, para abrir a porta e dizer, Senhor, hoje eu quero receber. Hoje, Senhor, eu quero tomar posse da minha bênção, do meu milagre. Eu convido você a estar em pé neste momento.